Mas então, e aí? Qual é o papel da arquitetura? A arquitetura vai impactar, como eu disse, nessas frentes, ou seja, se ele é complexo, o custo dele vai ser muito alto, ou seja, é difícil mexer, o time vai ter dificuldade, né? O impacto da implantação, como eu falei, vai reduzindo, vai desgastando. A operação, mesma coisa, no suporte e o custo, principalmente, né? Hoje se fala muito no custo, em redução do custo ou otimização do custo dos ambientes de cloud. Quando a gente passa a utilizar muitos serviços, se a gente não avaliar direitinho, a gente pode acabar gastando muito mais com o ambiente do que com o desenvolvimento. E lembrando que o desenvolvimento, uma vez gasto, de certa forma a gente amortiza já no ambiente de execução, como serviço, ele pode muito bem aumentar ao invés de reduzir, dependendo de como a gente desenha isso, né? E a manutenção, né? Se a manutenção, que em geral, por envolver recurso humano, ela já é cara, se for difícil a execução dos processos de manutenção, então, ou seja, se cada vez que eu fizer uma manutenção, o sistema ficar fora do ar gerando prejuízo, né? Então fica mais difícil ainda. Então, o nosso objetivo é impactar no software, né, de maneira a facilitar o desenvolvimento, né, a suportar o comportamento, ou seja, o sistema tem que ter a característica principal do que ele vai desenvolver. Se eu vou desenvolver um site, se eu vou desenvolver uma um serviço de agendamento de passagem aérea, se eu vou desenvolver uma calculadora, o sistema precisa ele ter uma cara, digamos assim, de calculadora. Ele precisa incorporar de forma estrutural o que for necessário para esse tipo de software funcionar de forma natural, né? Do mesmo jeito, né? A implantação precisa ser fácil, né? As necessidades precisam estar muito bem alinhadas, né, para que a entrega realmente seja relevante. E a implantação é importante ser considerada no início. Por exemplo, é muito comum, pelo menos eu vi em vários projetos aí na minha carreira, do time fazer todo o desenvolvimento, poxa, ficou um negócio legal, chega na hora de implantar, o sistema do ambiente do usuário é diferente, não funciona, é necessário uma atualização, né? Ou então não tem uma permissão necessária, não tem uma tecnologia necessária, ou seja, esse desalinhamento por a falta de um pequeno pensamento no desenvolvimento. Poxa, como é que vai ser a execução disso que eu estou fazendo? Se isso for considerado desde o início, ele já vai nortear uma série de decisões na criação das estruturas e até mesmo nas definições tecnológicas. Mas e aí? Como é que entra efetivamente a arquitetura limpa? Porque aqui a gente está só trazendo os elementos que a arquitetura deve considerar. Como é que a arquitetura limpa vai te ajudar a trabalhar com esses elementos, né? Então vamos lá. A arquitetura limpa, ela basicamente ela separa em duas grandes estruturas. Uma que seria o foco, que é o negócio, e a outra são os detalhes. E aí eu vou remeter lá aqueles famosos círculos, né, concêntricos da arquitetura limpa, né, com os drivers, com a aplicação, com infrastructure, entidade de negócio, domínio, enfim, seja lá como você chame. Na verdade, aquilo ali é uma exemplificação do que seria, né, uma arquitetura limpa com, ou uma aplicação com aquelas camadas. Mas
você vai definir as camadas do detalhe. O importante ali é você separar os momentos de considerar as coisas que vão possibilitar a execução do domínio de negócio, ou seja, dos casos de uso de negócio, para usar o vocabulário de arquitetura limpa, do momento de analisar o negócio, de entender o caso de uso. A ideia aqui é que as decisões sejam atrasadas o máximo possível. Eu não vou falar de banco de dados enquanto estiver entendendo um caso de uso. Eu não vou falar de banco de dados quando eu estiver entendendo a visão geral da aplicação. Eu não vou falar em Postgre, em MySQL, em Cosmos, não vou falar nada disso. Eu vou entender, primeiramente, quais são as características dos casos de uso, ou pelo menos qual é o desenho. Às vezes a gente não tem os detalhes no início do projeto, principalmente hoje, em tempos de agilidade, né, onde os requisitos meio que sumiram, eles vão sendo trabalhados durante o desenvolvimento. Mas um ponto é importante, a visão precisa estar definida, mas não a visão tecnológica, mas sim uma visão estrutural de alto nível. E aí, conforme você vai quebrando ou vai analisando os requisitos, você vai estruturando a sua aplicação. Então, em arquitetura limpa, a gente faz uma primeira quebra, que é a chamada quebra horizontal, ou seja, as camadas. Só que é um ponto importante, isso ainda não é arquitetura. O fato da gente separar em camadas horizontais, interface, por exemplo, ali como eu coloquei, interfaces, o negócio propriamente dito, o armazenamento, o ambiente, qualquer outra coisa que tenha lá, isso é pura e simplesmente com base na nossa ideia daquele problema que foi apresentado. Como eu citei antes, uma aplicação de registro de passagem aérea. Ou até melhor, lá o gestor de atividades. Né? Poxa, o gestor de demanda, um gestor de fábrica de software. Ah, como é que é mais ou menos? Poxa, eu vou ter tickets, né? Eu vou ter releases, eu vou fazer entregas, né? Eu vou precisar salvar coisas, eu vou precisar apresentar coisas, eu vou ter perfis, desenvolvedor, gerente. Então, assim, eu tenho uma vaga ideia, né? Eu não estou criando entidades, eu não estou pensando em banco, eu não estou modelando nada, eu só estou visualizando, né? Tendo uma imagem geral. Para quê? Para começar a me dar ideia de grandes pacotes. E esses pacotes, eles não devem estar associados à tecnologia ainda. Uma vez feita a primeira quebra, a quebra das camadas, a gente já tendo uma visão do negócio, a gente já entendendo um pouco mais e olhando para o time, olhando para a operação, olhando para a manutenção, olhando para a implantação, né? Aqui seria, uma vez que a gente tem um entendimento um pouco melhor das camadas, a gente já tem uma ideia geral ali, e aí a gente começa a visualizar melhor, poxa, qual vai ser a utilidade dessas camadas? Isso ainda não é arquitetura, né? A gente está mais trabalhando uma espécie de topologia, ou seja, a gente está só identificando os grandes pacotes e como eles vão se relacionar eventualmente dentro do desenho.